Continuando, irmãos, para que os vídeos não fiquem longos demais, e aí a gente acaba tendo problema para carregar. Mas como eu disse, a história da paixão é também a história das aflições humanas, das complexidades humanas, dos temores humanos. É a história também do ódio que muitas vezes está no coração humano, né? Jesus, ele foi vítima direta desse ódio, né? Durante todo o julgamento de Jesus, que a gente acompanha nos escritos da Semana Santa, a gente vê o quê? A gente vê o ódio destilando nas palavras de religiosos. Enfim, a história da paixão é a história das complexidades humanas, dos temores humanos, do ódio que há nos corações. E como esse ódio pode ser vencido, como o medo pode ser vencido, como as complexidades podem ser superadas. O Jesus homem nos mostrou isso. E hoje eu gostaria de falar sobre o Jesus homem que revela o Jesus divino. Como eu disse, é muito rica a Semana da Paixão, biblicamente falando, teologicamente falando, liturgicamente falando. E eu gostaria de, como eu disse no início, né? Diante de tudo isso, tentar entender por que Jesus morreu. Jesus morreu para salvar aquele que tem medo, como Pedro teve. Jesus morreu para salvar aquele que revela a complexidade do ser humano, que traz Jesus com um beijo, no caso de Judas. Jesus morreu para salvar aquele que tem ódio em seu coração. Jesus morreu para apresentar o caminho do amor. Apresentar o caminho do arrependimento. Apresentar o caminho da remissão. E ele mostrou isso amando. Ele mostrou isso entregando a sua vida. Mesmo tendo medo, mesmo estando angustiado, mesmo no momento em que mais se revela a humanidade de Cristo, quando ele diz a Deus: Pai, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice sem que eu beba. Passa de mim este sofrimento. Passa de mim esse momento duro, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. Espiritualmente falando, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia como um todo, misteriosamente, todos nós tínhamos uma dívida. Nós herdamos o pecado de Adão, que corrompeu a nossa natureza. Nós herdamos uma maldição. Nós herdamos o pecado. Nós nascemos com uma natureza inclinada para o mal. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, muitas são as histórias, no menor recorte, né, que nos fazem alusão ao que Jesus representaria.
essa dívida, essa herança que herdamos, não tínhamos como pagar. Não tínhamos condições. O que fazia da humanidade, o que fazia de mim, de você, de nós, escravos, né? Como na época da escravidão, né? Os filhos dos escravos já nasciam escravos. Eles eram propriedade dos seus senhores e já nasciam assim. Nós pertencíamos a Satanás e já nascemos escravos. Porém, Jesus na cruz amou e amou até o fim. E essa dívida a qual eu me referi, essa dívida só podia ser paga com o amor. Era o único caminho para vencer, para quebrar, para anular essa herança maldita. E foi Jesus, enviado ao mundo, o Filho de Deus, que quando João Batista se depara com ele pela primeira vez, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que declaração maravilhosa de João Batista! Ele traduz exatamente o que a vida de Cristo significava para nós, para a humanidade. O Cordeiro de Deus que seria oferecido em sacrifício, cujo sangue seria a remissão dos nossos pecados. E esse Jesus, ele teve que abrir mão da sua glória, da sua majestade, e viver entre os homens, nascer de uma mulher, nascer num lar pobre, ser um retirante, ser um refugiado, ser uma pessoa que padecesse das mesmas dores que nós padecemos, que passasse pelos mesmos medos que nós passamos, que sofresse as mesmas angústias que nós sofremos, e que também tivesse que enfrentar a morte como todos nós teremos. Não havia outro jeito da dívida ser paga. Não havia outro jeito da maldição ser quebrada. Não havia outro jeito da condenação ser anulada.